Oi, tudo bem? Hoje nós vamos começar analisando os impostos federais, que são os impostos aduaneiros. Os impostos aduaneiros são o imposto de importação e o imposto de exportação. Antes de analisar os objetivos de estudo com relação à análise desses impostos, eu gostaria só de contextualizar que quando nós falamos impostos aduaneiros, significa que esses impostos estão inseridos num contexto muito maior do que o contexto meramente tributário. Esses impostos, eles estão dentro da aduana, e a aduana não é só tributação. A aduana é um controle, uma fiscalização que a União faz do comércio exterior de uma forma geral. E esse controle é importante em razão de questões de segurança, como, por exemplo, é preciso ter uma segurança com relação aos brinquedos que são importados, se esses brinquedos atendem o padrão de qualidade do Inmetro no Brasil, para não colocar em risco a vida das crianças. Existe um controle também com relação a medicamentos, produtos perecíveis, se eles atendem aos padrões de qualidade. Então, o imposto de importação e exportação, eles estão inseridos nesse contexto aduaneiro. Mas a aduana não se restringe à tributação, ela é muito mais do que isso. Agora, com relação aos impostos, qual que é o nosso objetivo analisando esses impostos? É que os alunos adquiram conhecimentos básicos e consigam identificar as normas gerais que regulamentam esses impostos. Então, existem dispositivos específicos na Constituição e no Código Tributário Nacional que disciplinam esses impostos, que são voltados especificamente para esses impostos, que o aluno consiga identificar qual que é o fato gerador correto desses impostos, consigam identificar em que momento nasce a obrigação tributária, ou seja, em que momento esse imposto torna-se devido. A base de cálculo desses impostos é complexa, nós temos uma ideia a respeito dela, que na verdade, pela lei, não é exatamente a ideia que as pessoas têm preconcebidas desse assunto. Então, é preciso ter um entendimento a respeito da base de cálculo correta e das alíquotas que são aplicáveis e onde essas alíquotas estão previstas. E é um objetivo também que o aluno identifique como que é o procedimento de recolhimento desses impostos, tanto do imposto de importação quanto de exportação. Então, cumprindo com o nosso objetivo, primeiro é preciso lembrar que o imposto de importação, e nós vamos iniciar por ele está previsto no artigo 153, inciso 1 da Constituição, que outorga competência à União Federal de tributar a importação de produtos estrangeiros. Visando regulamentar isso que está na Constituição, os artigos 19 a 22 do CTN estabelecem algumas normas gerais com relação ao imposto de importação. O imposto de importação foi criado pelo Decreto-Lei nº 37 de 1966 e ele depois foi alterado pelo Decreto-Lei 2472 de 88, e vocês podem estar estranhando o imposto ser criado por decreto-lei, mas naquela época não havia na Constituição uma obrigatoriedade desses impostos aduaneiros serem criados por lei, e como não havia nenhuma incompatibilidade material, esses decretos-leis foram recepcionados pela Constituição de 88 com o status de lei ordinária. Quem regulamenta os impostos aduaneiros é o regulamento aduaneiro, que é o decreto 6.759 de 2009. Então, se vocês quiserem obter informações precisas e seguras a respeito do imposto de importação e exportação, o caminho certo é o regulamento aduaneiro. Lá vocês vão encontrar todas as informações compiladas, consolidadas, organizadas com relação a esses impostos que incidem sobre o comércio exterior.
O regulamento aduaneiro, ele pode ser obtido através do site da Receita Federal. O site da Receita é um site muito interativo e o endereço é www.receita.fazenda.gov.br. Lá no site da Receita, vocês vão encontrar informações confiáveis a respeito desses impostos. Esses impostos têm uma estrutura constitucional diferente, porque eles são impostos que têm função extrafiscal. O que quer dizer isso? O objetivo desses impostos não é arrecadação. Eles não são impostos que têm por objetivo arrecadar dinheiro para os cofres públicos da União. Eles são impostos que são instrumentos de intervenção da União Federal na economia. Então, diante de um determinado contexto econômico, a União lança mão desses impostos para poder induzir um comportamento no mercado. E é em razão disso que esses impostos configuram exceção ao princípio da legalidade e exceção ao princípio da anterioridade. Com relação ao princípio da legalidade, ele é uma exceção porque ele pode ser, as alíquotas desse imposto podem ser alteradas por ato do executivo. Quem altera as alíquotas é sempre o presidente da CAMEX. E, com relação ao princípio da anterioridade, se o imposto foi aumentado hoje, amanhã esse aumento já pode ser cobrado, já pode ser efetivado. Com relação ao imposto de importação, a primeira pergunta que surge é: o que é importar um bem estrangeiro? Então, a pergunta parece até óbvia. Importar um bem estrangeiro é introduzir esse bem estrangeiro em território nacional. Então, determinados bens são introduzidos em território nacional, mas eles não são introduzidos com o objetivo de aqui permanecer. Eles têm por objetivo permanecer aqui durante um período de tempo e depois retornar, ou eles, às vezes, são introduzidos para serem utilizados em um determinado evento. Um exemplo disso, por exemplo, é o Grande Prêmio de Fórmula 1. Nesses casos, introduz um grande número de mercadorias, o carro, o capacete, os computadores, graxa, pneu, gasolina. E esses bens, muitos retornam ao exterior. Eles não são introduzidos para serem incorporados à economia nacional. Então, é importante ter em mente que importar bem estrangeiro para fins de incidência do imposto de importação significa incorporar, em definitivo, um produto à economia nacional. O bem tem que entrar para ficar, o bem tem que entrar para agregar à nossa economia. E com isso, quando ele é importado, ele é nacionalizado e ele passa a ser um produto nacional. Com relação a essas mercadorias, esses bens que estão em trânsito, como que é a situação deles? Eles pagam ou não pagam imposto de importação? Esses bens que estão em trânsito, eles são submetidos a um procedimento que chama admissão temporária. Na admissão temporária, pode haver recolhimento do imposto ou não. Tudo vai depender da proporção entre a vida útil desse bem e o período que ele permanece em território nacional. Uma outra dúvida que surge com relação ao imposto de importação, em virtude da Constituição usar uma palavra e do regulamento aduaneiro usar outra, é com relação a essa questão, se o imposto de importação incide sobre produto ou se incide sobre mercadoria. A princípio, essas duas palavras parecem sinônimas, mas o produto é um gênero. Todos os dois são bens corpóreos, mas o produto é um gênero que pode ser destinado tanto a consumo próprio como para revenda. Então, essa minha blusa, por exemplo, é um produto que, quando ela é feita pela confecção que a fez e revendida para a loja que me vendeu, essa blusa aqui, ela assume um contexto de mercadoria, que é um bem móvel, um bem corpóreo, objeto de mercancia, objeto do comércio. Mas, para mim, essa blusa é um produto, porque eu não tenho objetivo de revender, eu tenho o objetivo de consumi-la. Então,
o imposto de importação incide tanto sobre produtos quanto mercadorias. O imposto de importação incide tanto na importação de bens que vão ser consumidos aqui no território nacional, ou pelas indústrias, ou pelas pessoas físicas. O imposto de importação incide nas importações efetuadas por pessoas físicas, ou o imposto de importação também incide nas mercadorias que são introduzidas com o objetivo de serem revendidas. Então, não existe essa diferenciação. Uma outra questão que já foi objeto de muita polêmica com relação ao imposto de importação é com relação a em que momento o imposto torna-se devido. Em que momento eu tenho que pagar o imposto? Ou seja, quando que ocorre o fato gerador do imposto de importação? Em que momento nasce a obrigação tributária? E no imposto de importação, determinar esse momento é muito importante, porque o procedimento de importação não é um procedimento que acontece no minuto de tempo. O procedimento de importação é um procedimento complexo. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia de como que a importação acontece. Se uma pessoa, um determinado comerciante no Brasil, ele identifica no seu nicho de mercado a necessidade de adquirir produto do exterior para otimizar o seu negócio, então o primeiro passo, ele tem que identificar um fornecedor. Hoje, o comércio internacional, ele funciona muito nessas feiras de determinados produtos, onde os principais fornecedores daquele produto se organizam para eles serem contactados e, com isso, as mercadorias serem encomendadas. Então, o primeiro ponto, preciso escolher um fornecedor. Depois, eu procuro esse fornecedor e faço a encomenda do produto. Eu negocio preço, eu negocio condição de pagamento, eu negocio transporte, eu negocio todos os aspectos relacionados à entrada desse produto em território nacional. Depois, esse produto é entregue a um transportador que, na grande maioria das vezes, se utiliza pelo transporte por meio de navios. Então, esses navios, eles são direcionados ao território nacional, aos portos brasileiros. Quando o navio chega no porto, ele não atraca no momento que ele já foi chegando, ele foi sendo atracado. Ele entra numa fila de atracamento e desembarque. Essa mercadoria é tirada por concessionárias de serviços públicos dos navios e são armazenadas nos recintos alfandegados. E depois, o transportador interno no Brasil, é aí que ocorre o processo de desembaraço aduaneiro e aí essa mercadoria é entregue ao seu real destinatário. Então, vocês pensem nesse processo inteiro. Nesse processo, olha nesse momento que nós vivemos de crise internacional, onde o câmbio, as condições econômicas, balança comercial, tudo isso interfere nesse processo de importação. Nesse momento, pode ser que a alíquota se altere mais de uma vez, ou que ela reduza ou que ela aumente. Então, qual vai ser a alíquota aplicável? Na hora que eu contratei com o fornecedor, na hora que a mercadoria embarcou no exterior, na hora que a mercadoria chega aqui, que ela adentra o mar territorial, que momento que vai ser isso? Porque isso vai gerar muita repercussão prática com relação a qual que é a alíquota que vai ser aplicada. Então, hoje existe um consenso, tanto na legislação, na doutrina, na jurisprudência, que vai se aplicar a alíquota que está em vigor no momento que a declaração de importação foi registrada. Toda importação, quer seja aquela que é feita por pessoa física, por pessoa jurídica, por pessoa física que está introduzindo consigo mercadorias estrangeiras em território nacional, em todas essas hipóteses, tem que haver o registro da declaração de importação. Esse registro é que é diferente. Se um revendedor importa em larga escala, o registro dele é de um jeito, aqueles que importam para consumo próprio é de outro, o registro para quem está trazendo mercadoria
dentro do conceito de bagagem é outro, mas sempre vai haver um registro da declaração de importação. O que é esse registro? Significa, olhem bem, vamos pensar pelo sentido das palavras. Declaração de importação significa que o importador está declarando para o fisco todos os elementos, as características daquela importação que está sendo realizada. Então, ocorre a identificação do importador, a identificação do fornecedor, o meio de transporte que foi utilizado, a data em que a mercadoria vai chegar em território nacional, o valor da mercadoria, a descrição da mercadoria, vai identificar qual que é a transportadora interna e externa responsável por isso. Então, a declaração de importação significa que está sendo fornecido para o fisco todas as informações necessárias àquela determinada operação. Esse registro é feito por meio do Siscomex. Siscomex chama Sistema de Comércio Exterior. Então, a pessoa entra no site da Receita, hoje isso é feito online, não precisa de fazer o download do programa. Você preenche todas as informações necessárias àquela importação e lá no finalzinho tem assim, enviar. No momento que você envia e que a Receita te devolve com um número, que é o recibo, dizendo que aquela informação foi enviada e o recibo está lá com o número, a data, hora, minuto e segundo, esse momento é o momento em que a DI foi registrada. E aí vai se aplicar a alíquota do imposto de importação que está em vigor naquele momento, naquele exato momento em que consta do recibo, que é o momento em que a declaração de importação foi registrada. A partir desse momento, começa-se todo um processo de importação que nós vamos ver daqui para frente. Uma outra questão com relação ao imposto de importação é o que é isso? Zona primária, zona secundária? Porque se vocês abrirem a legislação do imposto de importação, vocês vão ver que lá faz várias referências a essa zona primária e a zona secundária. Por quê? Porque com relação a esses impostos, não importa muito o território nacional, que é esse limite territorial nosso com o nosso mar e o espaço aéreo. O que é importante nesse processo aduaneiro é o território aduaneiro. Então, o território aduaneiro é composto pela zona primária e pela zona secundária. A zona primária é composta pelas áreas terrestres ou aquáticas, contínuas ou descontínuas, que são ocupadas por portos, aeroportos alfandegados e pontos de fronteira. Então, essa área que é pública, porto, aeroporto, ponto de fronteira, onde tem aquele posto da Receita, onde os caminhões passam, vindo, por exemplo, da Argentina, do Uruguai, aquilo ali é uma zona primária. A zona secundária é todo o restante do território aduaneiro, que inclui as áreas territoriais e o espaço aéreo. Então, faz parte do território aduaneiro o mar territorial, as milhas que compõem o mar territorial e o espaço aéreo. Quem que cobra o imposto? Quem que é o sujeito ativo do imposto de importação? O sujeito ativo é a União Federal, que exerce todo o processo de fiscalização e controle aduaneiro por meio da Secretaria da Receita Federal do Brasil. E quem que paga o imposto? Quem paga o imposto é o importador, que pode ser tanto a pessoa física ou jurídica, que com habitualidade, como o seu ramo de comércio ou não, introduz mercadoria estrangeira no território nacional com o objetivo de que essa mercadoria incorpore a nossa economia. Mas existem também os casos em que a lei equipara outras pessoas a esse importador. Existe uma equiparação já muito conhecida, que é a equiparação do transportador. Em alguns casos, o transportador é equiparado a importador para fins de incidência do imposto. E também o arrematante, aquela pessoa que adquire mercadoria estrangeira
por meio de leilões, também se subroga nessa pessoa do importador. E ela tem que pagar o imposto como se o importador fosse, como se ela que tivesse promovido a importação. Porque a importação também incide no leilão de mercadorias estrangeiras, que podem ter sido objeto de confisco ou pena de perdimento de bens. Então, a Receita pode confiscar os bens, ou esses bens podem ter sido abandonados, ou esses bens foi aplicada a pena de perdimento de bens. E aí, se for feito o leilão dessas mercadorias, quem adquirir essas mercadorias em leilão, elas se tornarão importadores para fins de incidência do imposto. Com isso, espero que vocês tenham adquirido conhecimento necessário com relação a esses aspectos básicos do imposto de importação, com relação ao fato gerador, com relação ao momento em que o fato gerador acontece, com relação à questão territorial relacionada com o imposto de importação e também com relação ao sujeito ativo e passivo do imposto de importação. Eu estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato.